Olha só, vamos lá, Evangelho de João, capítulo 14, no verso 16 e 17. Essa versão é a versão da Bíblia amplificada, é uma Bíblia que não tem em português, eu fiz uma tradução, acho que dentro do ajuste que eu conseguia fazer. Então nós vamos fazer essa leitura aí, porque é uma Bíblia que ela é muito usada nos Estados Unidos, mas hoje eu consegui traduzir para cá, porque ela já fala com a gente na leitura dela. Diz assim: e pedirei ao Pai, Jesus falando, e lhe dará outro ajudante. O ajudante é o Espírito Santo, o Consolador, o advogado, o intercessor, conselheiro, fortalecedor, encorajador, para estar com você para sempre. Vai entendendo? O Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber e levar ao seu coração, o mundo não pode receber no seu coração, porque não vê nem o conhece. Mas você o conhece porque ele, o Espírito Santo, permanece com você continuamente e estará em você. João 14, 16, 17. Por que eu quero partir desse texto com você hoje? Deixa eu te sintonizar no que está acontecendo. Jesus está começando aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, a falar com os discípulos sobre a sua despedida. Ele está preparando os discípulos, dizendo que ele tem uma missão para cumprir com o Pai. E ele vai ter uma sucessão de conversas, de diálogos ali, a culminar lá no capítulo 17 com uma oração de intercessão. Então, o capítulo 14, 15, 16 e 17 é uma sequência poderosíssima de quem Jesus verdadeiramente é. E ele está dialogando com os discípulos. E nesse exato momento aqui, ele está começando a explicar para os discípulos a ação do Espírito Santo. Quem ficaria no lugar dele depois que ele partisse? O que Jesus está tentando falar para os discípulos é o seguinte: olha, vocês não têm que se sentir inseguros, vocês não precisam ficar com medo, vocês não precisam se sentir sozinhos quando eu, o Mestre, quando eu, Jesus, sair da presença de vocês, porque o Pai está nos dando a oportunidade de trazer o Espírito Santo para estar conosco. Quem é o Espírito Santo? Eles começam a explicar para os discípulos. É aquele que vai ajudar vocês a partir de agora. Ele vai mentorear, ele vai discipular vocês na minha ausência. Aquilo que eu fiz até aqui, de hoje em diante, o Espírito Santo vai começar a fazer. Jesus começa a encorajar os discípulos. Ele fala assim: olha, o que eu não quero é que vocês, em momento algum, se sintam desamparados. Uma coisa que eu comecei quando eu li esse texto e me chamou muita atenção foi que o verso 15, que eu não coloquei aqui, ele começa dizendo assim: se vocês me amam, olha só, Jesus já está chamando a atenção dos discípulos, se vocês realmente acreditam em mim, se Jesus chegasse para vocês hoje e falasse assim: se você realmente acredita que eu sou o teu Salvador, que eu sou aquele que trouxe a salvação a você, se você me ama de verdade, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus começa dando uma palavra muito séria para os discípulos: se você realmente me ama, obedeçam aos meus mandamentos, sigam o que eu ensinei vocês até aqui, não sejam negligentes, não sejam ausentes dos ensinos que eu dei a vocês. Jesus está dizendo assim para eles: olha, até aqui o discipulado funcionou assim, vocês entendendo o comando que eu dei, o ensino que eu trouxe a vocês, eu preparei vocês para um momento mais difícil agora, que eu estarei ausente, mas eu vou deixar com vocês alguém que vai dar a oportunidade de encorajar vocês, ajudar vocês, proteger vocês no momento em que eu não estiver. O que eu quero que vocês hoje comecem a ter uma compreensão aqui? Uma coisa que a gente precisa tirar da nossa cabeça é os maus entendidos que a gente faz sobre o Espírito Santo. Infelizmente, muito dos ensinos na igreja pensam que o Espírito Santo é uma figura, forma de pomba, até porque o símbolo aqui, você está vendo, eu fiz proposital, mas não sei se você reparou, eu coloquei uma cerca de arame farpado no fundo. Eu achei essa imagem fantástica para colocar, que era exatamente para poder quebrar um pouco as confusões que a gente ia achar que o Espírito Santo é só a chama que veio na cabeça, as línguas de fogo que veio sobre a cabeça dos discípulos, que às vezes é uma pomba que simboliza, porque ele veio como simbologia para isso. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Quando eu e você começarmos a ter uma compreensão muito real de que o Espírito Santo caminha comigo e com você, principalmente aqueles que creem,
Eu preciso frisar isso muito bem para vocês hoje. O Espírito Santo é para aqueles que creem. Vocês que me amam obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês um ajudador, um conselheiro. O pastor Fábio, quando ministra no 120, ele gosta muito de falar, o Espírito Santo é meu amigo, ficou uma marca dele. Só que ele não é só amigo do pastor Fabão. Ele é meu amigo e ele é seu amigo. Ele é o meu discipulador, o seu discipulador. Quando Jesus deixou os discípulos, ele ficou com o papel de orientar aquele grupo de homens ali a saber o que fazer daquele momento em diante. E é o que faz comigo e com você. Jesus ainda não voltou. Quem ainda está atuando é o Espírito Santo. Nós chamamos a Jesus em diversos momentos para a nossa vida, mas quem vem para nos discipular é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem várias características. Quem é o Espírito Santo? Pergunta para a pessoa do seu lado aí, quem é o Espírito Santo? Pergunta mesmo. Eu quero hoje te trazer algumas definições bem básicas, eu vou te dar pela Bíblia, eu só vou te dar os textos aqui, mas eu quero que você pelo menos comece a ter uma compreensão quem é a pessoa, a natureza e a obra do Espírito Santo. Eu e você precisamos sair daqui hoje tendo uma convicção. Algumas coisas não acontecem para nós de forma espiritual porque nós não temos esse nível de busca ou intimidade com o Espírito Santo de Deus. Infelizmente acontece isso, e isso está trazendo o quê? Uma racionalidade exagerada no meio da nossa geração, a ponto de não acreditar em sinais, a ponto de não acreditar que uma vida de alguém pode mudar 100%, que alguém que passa pelas águas do batismo realmente é uma nova vida nascendo naquele lugar, que alguém que tinha uma vida em pecado se converta a Jesus e mude a sua vida por completo. Nós ainda temos dúvidas sobre essas coisas. Nós hoje estamos sendo uma geração que ainda está vivendo muito da incredulidade, muito pela nossa busca pessoal e muito porque nós não temos tanta busca da intimidade com o Espírito do Senhor. E a palavra de Deus o tempo todo diz para aquele que confessa Jesus como teu Salvador, você crê que Ele realmente é o Senhor da sua vida, Ele nos dá a oportunidade de, se nós o amarmos e obedecermos aos seus mandamentos, é o Espírito Santo que vem para estar conosco. Sabe o que eu quero que você saia compreendendo muito bem daqui? O Espírito Santo está com você que crê. O Espírito Santo está com você nos momentos mais angustiantes da sua vida. Ele está do seu lado. Se você crê na palavra de Deus, se você crê na Bíblia, está aqui o respaldo para você. Eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará outro consolador, advogado, intercessor, conselheiro, fortalecedor, encorajador. Para quê, gente? Qual que é o papel do Espírito Santo? Para estar com você para sempre. Então por que você ainda se sente sozinho, sozinha? Por que você está se sentindo desamparado nesses dias? O que te falta para acreditar que o Espírito Santo está com você hoje? Qual é o motivo de você não crer que existe um enviado do Senhor para te ajudar? O que eu preciso é que você saia daqui com uma certeza. A coisa está boa para você, mas não está 100%. Vai estar 100% quando você crê que o Espírito Santo caminha com você, encoraja você, ensina você, te impulsiona a conhecer a palavra de Deus. Se você está orando pouco, ou nem está orando, se você não ouve a palavra, não busca a palavra, se você não estuda a palavra, se você não mergulha na palavra, se você não entende a palavra, está ausentado do Espírito Santo na sua vida, porque Ele é quem nos dá todas essas oportunidades, Ele é o que entra na sua causa. Quando você vê os originais da palavra consolador, Ele não é só aquele que consola o teu choro, mas Ele entra na tua causa e te dá solução para aquilo. Só que nós estamos numa sociedade que quer buscar força, eu já falo isso direto aqui, principalmente a nossa geração de jovens, quer resolver tudo com a força do próprio braço. E nós temos a oportunidade de conhecer o Espírito Santo. Por que eu estou encerrando essa temporada do Fazedor de Discípulos falando sobre os discípulos do Espírito Santo? Porque não dá para nós termos uma série de mensagens, impulsionar você a abrir uma RG, a cuidar de um grupo de pessoas, a estar numa comunidade de fé como uma igreja como essa, sendo que você não tem o Espírito Santo com você, ou você nem sente o Espírito Santo na vida das outras pessoas. Seria muito difícil eu ter uma família onde todos da minha família eu teria uma sensação de que eu não pertenço a ela. Isso é o pior sinal que tem, que realmente o Espírito Santo se ausenta dali. Espírito Santo não é barulho na igreja. Espírito Santo não é reteté.
não é rodar. O Espírito Santo não é fazer balbúrdia no culto. O Espírito Santo não é fazer grito. Isso são manifestações do momento, de emoções. Mas todos os dias, o Espírito Santo te dando oportunidade de conhecer e se aproximar mais do Senhor. Aí você pode ter certeza, o Senhor está falando comigo e com você. E o Espírito Santo vem para isso. A segunda parte, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber. Gente, o mundo não vai receber o Espírito Santo. O mundo não recebe. Por quê? Aqui na versão da ampliada, ela fala, da amplificada, ele fala assim, não, o mundo não traz para o seu coração. Ele não traz a palavra do Senhor, o Espírito da verdade para o seu coração. O mundo vive na mentira. O pai da mentira continua reinando. Mas nós queremos que o Espírito da verdade nos dê aqui, permaneça com você continuamente e estará com você. De novo, por que eu estou frisando esse primeiro momento? Para que você rompa hoje com esse espírito de solidão que está apertando você. Essa sensação de que você não tem pessoas que possam estar com a mesma busca que você. Que você está indo de igreja em igreja, de lugar em lugar, de grupos sociais em grupos sociais. Você está tentando ter uma busca com um grupo de pessoas. Você está tentando achar alguém. Você está tentando achar no par de um relacionamento de namoro, de noivado ou de casamento. Você está tentando achar numa comunidade de fé. Você está tentando achar no trabalho. Você está tentando e batendo cabeça em todos os lugares e não encontrando a tal felicidade. O Espírito Santo é alegria. O Espírito Santo te contagia com alegria. O maior sinal de que alguém não está com o Espírito Santo é quando ele se demonstra o tempo todo abatido, porque não tem uma busca, não ama o Senhor como deveria, não segue a obediência dos mandamentos como deveria. Isso é muito visível. Alguém que se ausenta de uma vida espiritual cotidiana, diária, começa a evidenciar que não está com o Espírito Santo. E aí fica batendo de lugar em lugar, de ajuda em ajuda, pedindo socorro o tempo todo, mas nunca vai conseguir compreender o que é viver diante do intercessor, do advogado, do encorajador. O significado que eu mais gosto do Espírito Santo é esse, encorajar. Porque encorajar, ele não fica só para aquela mensagem dos abatidos. É quando você está vou pegar um time de futebol, de basquete, o que for, e quando você está ali numa competição, e você precisa fazer uma quantidade de pontos, ou fazer chegar a um score para você chegar lá na classificação, e o time começa a ser encorajado um pelo outro. Então, acontece uma motivação que quando tem uma vitória, eles vão tentando com cada vez mais sede para chegar àquela conquista, a ponto das pessoas falarem assim, cara, mas esse time estava na lanterna, estava lá e de repente subiu, cresceu, hoje agora é uma potência. É porque eles se encorajam. Tem um treinador que está ali encorajando, tem um grupo de amigos ali dentro, que são aqueles que estão... Eu estava assistindo uma série, a Ted Lasso, lá da Apple TV, e essa série é fantástica, é um time de futebol da 2ª divisão da Inglaterra, que aí está lá, o treinador, eles pegam um treinador que é um cara que nunca viu futebol, nunca ouviu falar sobre futebol, e a dona do time contrata ele exatamente para quebrar o time. Contratar um técnico que não sabe nada de futebol, coloca ele lá para quebrar o time. Só que o cara ele é tão positivo, é tão animador, que ele começa a contagiar as pessoas, até o mais desanimado do grupo. Tem um lá que é o cara que fica cortando a grama do time, ele passa a ser o assistente do treinador. O mais improvável de todo aquele grupo lá se torna o cara que é o estrategista do time. Por quê? Porque chegou alguém que encoraja. Uma comunidade como a nossa, nós estamos precisando hoje de discípulos do Espírito Santo, que são encorajados pelo Espírito do Senhor e começam a encorajar os que estão aqui. Sabe o que eu vou pedir a você? Que você hoje realmente elimine da sua vida todo o sentimento de uma pessoa solitária, uma pessoa que não tem ajuda de ninguém, que você comece a quebrar esses preconceitos que você traz da sua existência lá fora e comece a contagiar os outros aqui. Gente, nós não estamos mais no tempo de ficar ouvindo pessoas que desistiram do nosso caminho. O apóstolo Joel falava isso hoje. Não dá tempo de parar para ouvir essas pessoas que eram corredores com a gente, mas viraram obstáculos para nós hoje. Não tem como. Alguns a gente estendeu a mão, outros, graças a Deus, avançaram para níveis muito mais altos. Essa semana mesmo, eu fui pregar na IPV, na sexta-feira, foi um tempo maravilhoso lá, uma multidão de adolescentes. E no final lá que eu acabei de pregar, veio um garoto conversar comigo, um jovem. E ele foi daqui do início da rampa
com 12 anos de idade, 13, 14 anos. Hoje ele é líder da juventude, dos adolescentes lá da IPV da Vila Rica. Ele, pastor, ora por mim aqui. Eu falei, bora o Carlinhos aí, teu pastor, tá tudo aí. Não, pastor, eu comecei contigo lá, que não sei o que, agora eu estou liderando, eu sou o Sidão da galera lá. Eu falei, tá. Glória a Deus, né? Vai na fé, ele está mais motivado que eu. Falei, você que está me encorajando aqui. Agora eu vou orar mesmo, mandei fogo lá. Ele e a namorada dele, eles empolgados. Mas eu fiquei pensando comigo assim, isso é o entendimento que eu e você precisamos começar a compreender sobre encorajar uns aos outros. Porque o Espírito Santo tem esse papel conosco. Ele não deixa a peteca cair. Não tem como. Vamos lá, eu vou trazer alguns conceitos para você. Então, quem que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem um texto para nós aí, que eu quero que projete aí, Mateus capítulo 3, 16 até o 17. Depois de ser batizado, Jesus saiu imediatamente da água. E eis que os céus se abriram e ele, João, que é o discípulo que está relatando, viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele, sobre Jesus. E eis que uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo e me deleito. Esse texto, e tem mais um aí que eu quero que projete, que é o João capítulo 14, 16 e 17. E pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro ajudante. É esse aí de novo? É isso mesmo? É ele mesmo, tá certo, desculpa. Outro ajudante, consolador, para estar com você para sempre. O Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, lhe levará ao coração, porque não vê nem conhece, mas você o conhece, porque ele, o Espírito Santo, permanece com você. Sabe o que esses dois textos trazem para nós? Que são três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se eu e você não tivermos uma compreensão de que não é só a figura de uma pomba, que é só a língua de fogo, que é só esses sinais que ficam ali evidenciando a ação do Espírito Santo. Gente, por que eu estou falando isso para vocês, frisando isso bem? Eu preciso que vocês chamem para a sua vida, como eu disse no começo, é individual, é um discipulado, é o discipulado de lado a lado, é você e o Espírito Santo. É na hora que você não está se sentindo com força para orar, o Espírito Santo vai lá e fala, não, persevera, vai entrar num jejum, está num propósito. Pastora Raquel, 21 dias sem Instagram, ela deletou o Instagram dela, e eu hoje igual um bobo tentando mandar um negócio para ela, tentei, falei, bugou meu celular e tal, eu esqueci que ela está no 5º dia do jejum, né? 3º dia, mistério, hein? Vamos, vai firme aí, irmã, que bom. Eu também estou fazendo o meu do Tinder, já tem 2 anos que eu estou fazendo, é só para brincar aqui um pouquinho, essa parte não vai para a gravação não, que a galera poda lá no podcast, vai, incircuncisos, estão expulsos da igreja, ou vocês me procuram no final do culto ali, que vai ter a Ramp School e expulsão School, não, essa parte não vai não, pelo amor de Deus, não dá nem para ficar aquela cena preta e branca, que o cara cometeu a gafe, não dá para fazer, não faz isso não põe essa parte não, põe também, que aí vai falar, nossa, o pastor foi curado, ia no Tinder lá, tinha tudo. Vão me convidar para... Pastor, tem uma conferência em redes sociais aqui, eu quero que o senhor pregue o teu testemunho. Eu falei, deixa... Mas eu quero que você se atente, porque nós precisamos trazer o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas principalmente esse encorajador. Eu quero falar com você, porque o Espírito Santo também, ele aqui, o Novo Testamento faz menção do Espírito Santo como? 56 vezes ele é falado nos Evangelhos. Ele é falado 57 vezes só no livro de Atos. Sabia disso, Manu? Olha só, 112 vezes nas cartas de Paulo. 36 vezes em todo o restante do Novo Testamento. O Espírito Santo não é algo para ser descartado da nossa vida, principalmente aqueles que querem viver a palavra de Deus. O Espírito Santo faz parte da tua vida. Eu preciso que você hoje tenha uma compreensão de que você saia daqui discípulo do Espírito Santo. Você não está cometendo nenhuma blasfêmia. Você não está cometendo nada para te pôr medo. Nós precisamos começar a quebrar alguns paradigmas de que jovem cristão que tem a Cristo como teu Salvador precisa do Espírito Santo com ele. Eu e você precisamos ter uma convicção de que na hora do teu apelo, da tua dificuldade, você não vai recorrer a alguém que pode ser que esteja mais frio do que você ou mais em apuros do que você, mas você recorra ao Espírito Santo de Deus. Talvez para você que está hoje numa necessidade com a tua família, talvez como o pedido de oração que foi feito aqui, sabe o que hoje nós precisamos para aquecer esse nível de oração, para aumentar a tua fé? Chame o Espírito Santo para perto de você.
O Espírito Santo, ele pensa, conhece a linguagem, tem uma vontade, ele pode ser tratado como uma pessoa, pode ser enganado, ele pode ser testado, ele pode ser resistido e ele pode ser entristecido. Olha só o que Atos 5:3 fala aí, coloca para mim. Vamos lá. Mas Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para mentir ao Espírito Santo? E Ananias secretamente reter para ti parte do produto da venda do terreno. Essa história aqui é de Ananias e Safira, uma das histórias mais tensas que a gente tem na Bíblia. Tem pastor que tem medo de pregar esse texto, mas aqui fala sobre o quanto nós resistimos ao Espírito Santo, o quanto que mesmo quando somos avisados de alguma coisa que estamos fazendo errado, o Espírito Santo fala conosco, nós queremos testar o Espírito Santo, nós queremos negar a presença do Espírito Santo. Esse texto aqui é um texto de ensino para mim e para você. O quanto alguns de nós aqui acham que a vida está muito bem, mas nós estamos negando a presença do Espírito Santo na nossa vida. E algumas coisas parecem que estão indo na normalidade, mas não estão. Porque a hora em que você precisar, não acontece. Porque um dia você negou, um dia você resistiu. É lógico, o final da história de Ananias e Safira não é das mais agradáveis. Termina com óbito. Termina feio o negócio. Mas isso é para que eu e você possamos ter entendimento. Ananias, porque Satanás encheu teu coração para mentir ao Espírito Santo. Esse texto poderia simplesmente ser assim: Ananias, por que você mentiu ao Espírito Santo? Mas não, por que Satanás encheu teu coração? Aqui, para a gente fazer uma regra de situações, não é só porque talvez o evidente é mentir ao Espírito Santo, mas é a permissão de Satanás encher o nosso coração. E nós constantemente ficarmos mentindo, ou negando, negligenciando, dando as costas para quando o Espírito Santo quer falar comigo e com você. E aí você termina de ler a história. Atos 7:51. Vocês, pessoas obstinadas, incircuncisas de coração e ouvidos, vocês estão sempre resistindo ativamente ao Espírito Santo. Você está fazendo exatamente como seus pais fizeram. Aqui é um alerta para mim e para você, para nós não pegarmos os erros da outra geração, mas termos a oportunidade, uma porta escancarada para entrar na presença do Espírito Santo na nossa vida. Você não precisa ficar procurando o que deu certo e o que não deu, como foi lá atrás e como está sendo agora, mas aproveite as oportunidades que Deus lhe dá de entregar a tua vida para viver uma vida cheia do Espírito Santo. Discípulos do Espírito Santo precisam ser encorajados a isso. Eu quero andar com o Espírito do Senhor, eu preciso desse Espírito da verdade. Gente, no mundo de mentira que nós estamos, você está querendo mais o quê? Sexta-feira eu falava lá na IPV, eu falava com eles: gente, hoje eu acordei com uma notícia de que a ciência está conseguindo engravidar homens. Era o que estava rolando lá na mídia aí. O Luan levou um susto ali, balançou a cabeça aí, né, Luan? Luan, a ciência está começando a mostrar casos de gravidez masculina. Não sei de onde estão tirando isso, mas estava lá. E aí tem um cantor da mídia aí, o Linenex, que eu aprendi lá, o menino falou comigo lá no dia, eu não sabia falar o nome dele. Ele disse que lançou um clipe que ele grávido, estimulando que a ciência propague isso. Vocês estão entendendo o tempo que nós estamos vivendo? Vocês estão tendo compreensão? Vocês estão tendo compreensão? Estou perguntando para você. Você está tendo noção das coisas que estão acontecendo? Vocês estão tendo lógica disso? Vocês estão sabendo como é que está o caldeirão do negócio? Não é do mignon, não. É o caldeirão do cão. Está quente o negócio. E mexendo o tempo todo. E eu e você precisamos tomar uma posição quanto a isso. Mais do que nunca, nós precisamos, nos próximos dias e meses, da atuação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Por que você acha que nós fizemos uma conferência chamada Veritas? Por que você acha que nós estávamos falando lá sobre o Espírito da Verdade? Quando você ouviu a mensagem da pastora Raquel, pregue a palavra, o que você acha que nós estávamos falando? Por que eu estava falando sobre levantar apologetas, defensores da verdade? Qual é o caminho que vocês acham que nós vamos ter daqui para frente? O problema maior é que nós estamos nos acomodando e alguma coisa está nos impedindo de sermos encorajados. Porque para opor o Espírito da verdade existe o oposto, é o Espírito da acomodação. E eu peço a você, não aceite essa condição que estão colocando para a tua geração de que
conquiste a tua vida, vai ter uma casa na fazenda, na beira da praia, vai ter uma vidinha tranquila com teu amor, e morra sentadinho, olhando a brisa do mar, o barulho do mar, e tua vida indo embora, junto com a onda, e você morre na beira da praia, mãozinha dada com teu amor, 79 anos cada um. Velho, fui. Não projetei isso contigo não, meu amor. É pouco, né? A gente tá para você falta muito, para mim, mais ainda. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu vou falar por mim, vou dar um testemunho pessoal. Não sou de fazer isso em púlpito não, porque eu aprendi nos meus cursos de teologia, testemunho pessoal a gente deixa para Cissa, para a galera. Mas o pastor vai vivendo a sua vida e as pessoas vão acompanhando a vida dele. Quem não tem nada para esconder não precisa ficar dando testemunho, né? O pastor pelo menos tem que pensar assim. Mas eu vou falar algo para você que para mim é muito sério. O dia que eu resolvi falar um sim para Deus, ou para o Senhor, ou para Jesus, eu sabia que não tinha como negociar. Pancada a gente leva todo dia. Pastor então, gente, parece que tem uma mira, não é nem de cima, vem de baixo para cima, né? E fica aquela mira ali, e gente, infelizmente, é enviado de Satanás para que o pastor seja derrubado. Porque, gente, cai um pastor, cai uma igreja. Pensa, não tem uma igreja que eu conheça que teve uma queda de pastor, por qual motivo seja, que ela foi a mesma ou aumentou depois da queda do pastor. Isso não existe. Isso não existe, porque vidas foram perdidas. Nós sabemos, nós vivemos isso aqui no Projeto Vida uma época. A gente sabe muito bem o que é isso. Mas eu vou falar uma coisa para você. Todos os dias, a minha oração é que o Espírito Santo sempre me mantenha à frente do inimigo que tenta me derrubar. E que me tenha muitos guardas na minha retaguarda, para que se alguém tentar atacar, eles me avisem, para que nós juntos podemos virar e derrubar o inimigo. Sabe por que eu estou falando isso para você? Você precisa começar a entrar nesse time. Você precisa começar a colar com quem realmente está buscando seriedade. Você quer romper mesmo na tua vida? Cola comigo. Não negocia com outros, não. Cola com o teu pastor. Porque eu busco o Espírito Santo na tua vida. Eu oro para que o Espírito Santo esteja na minha vida. E eu estou sentindo que a gente está negociando demais. A gente não consegue uma conquista. Eu já falei isso até para o apóstolo Joel. Eu falei, apóstolo, eu já tive alguns momentos que eu olhar para o senhor assim, eu falo, E olha que o apóstolo gosta de me dar uma... lá embaixo. Ele corta na raiz e fala, vamos nascer de novo, Sidão. E eu estou aprendendo. 22 anos com o meu pastor. Não tive a oportunidade de ter outro. E nem quero. Eu falo, não tive oportunidade, mas eu vou ter que tomar que tenha oportunidade para ter outro pastor. Não é isso. Eu não tive outro pastor. Eu tenho amigos que eu vejo como mentores, que me ensinam, livros que eu leio. Porque tem livros que eu leio que eu falo assim, gente, já pensou se eu sou ovelha desse cara que escreveu esse livro? Eu falo isso às vezes. Mas eu tenho o meu pastor. Eu sei das lutas que o meu pastor passa. Mas eu sei o quanto o meu pastor busca o Senhor para que eu possa estar na presença dele também. E eu gostaria que você pudesse ter esse voto de confiança. Mas como é que começa essa relação? O Espírito Santo vai nos dar a oportunidade de entender isso. O que é caminhar junto? Muito cuidado. Eu sou uma pessoa que eu sempre formei muitas pessoas. E muitas pessoas começam a formar outras. E me ajuda nisso. Mas o pastor sou eu e Raquel. Aqui na rampa é eu e Raquel. E vocês têm outro pastor que está acima de nós, que é o apóstolo Joel e a apóstola Silvia. O dia que vocês compreenderem isso, vocês começam a entender também o processo que o Espírito Santo é capaz de fazer comigo e com você. Porque a gente não vai negligenciar a ação do Espírito Santo. Porque uma das formas de negar o Espírito Santo é não reconhecendo a autoridade que o Senhor colocou sobre a tua vida. Está entendendo, Júnior? É muito simples. Só que a gente quebra. A gente quebra. É, Danizinha, não é verdade? Se você não entender esse processo, por isso que alguns aqui não conseguem entender. Você pode romper em várias áreas da sua vida. Você rompe no teu casamento, você rompe nas tuas finanças, mas a tua vida espiritual, você vai sentir aquele momento, para estar estagnada. Porque aqui, quando eu venho para cá, eu fico ali no começo do culto, eu estou orando, é para que o Senhor alimente a nossa igreja, esse lugar, com a presença do Espírito Santo. É porque a gente confunde o Espírito Santo com várias outras coisas, mas levá-lo a sério, do jeito que a palavra nos mostra, gente, é muito diferente. O trato é outro, a comunidade muda, os nossos princípios da igreja mudam, é oração, é batismo no Espírito Santo, é intercessão, é leitura da palavra, é vida de comunhão,
É uma palavra de edificação. Conversar comigo, você vai conversar sobre a palavra de Deus. É o que eu quero trazer você para perto, para você entender. Como é que será tomar um café com o Sidão? Como é que é conversar com a pastora Raquel? Vocês vão conversar com um homem e uma mulher de Deus. Eu não estou aqui para fazer autoafirmação, não. A gente não precisa disso. Para quem anda com a gente há mais tempo, sabe que a gente não precisa dessas coisas. E eu nem não preciso mesmo. Mas eu quero que você saiba que você realmente está próximo de alguém que busca que o Espírito Santo esteja conosco o tempo todo. Se sinta encorajado para isso. É isso que nós precisamos gerar numa comunidade de fé. Você precisa identificar os que têm o Espírito Santo aqui dentro. Para você fortalecer a tua amizade, não para que as pessoas falem aquilo que te agrada, mas para que você seja encorajado, exortado, direcionado, orientado, fortalecido para ser confrontado também. Tem alguns que a gente chega e fala, tem gente, quantas vezes eu não sei de histórias aqui de gente que tem medo de falar com a gente? Gente que nem passa perto. Tem gente que fala assim, vou te apresentar para o pastor Sidão. Não precisa não. A pastora Raquel, então... Tem gente que tem pavor, tem medo de você, meu amor. Eu não sei porquê também. Acho que é porque quando você ora, o pessoal fica aqui. Eu estava falando para a equipe da Rampa Júnior, tivemos uma reunião aqui na semana, né? Yasmin está aqui, a turma está aí, a Belinha está aqui também, o Moisés, a Josi. Eu estava conversando com eles aqui, falando assim, gente, um estigma que tem que quebrar aqui, parar com isso, é a lenda que fazem da Raquel ser a mulher do fogo, é quando ela ora, o culto muda quando ela prega. E a Raquel fica eu e ela assim, indo embora. Aí eu falo com a Raquel, o povo cria você uma heroína mesmo, assim, de... Eu não sei se é heroína, é meio tipo o pastor Adriana no Projeto Vida, né? É aquele negócio meio... não, eles gostam de fazer isso, né? A apóstola Silvia, quando ela prega e tal, aquele negócio todo. E eu falo isso porque nós criamos isso. Mas sabe o que é isso? É o Espírito Santo na vida da Raquel. Só eu sei, como esposo, o que é uma mulher cheia do Espírito Santo. Numa conversa que a gente tem para administrar a casa, para educar os filhos, para chegar aqui na igreja e identificar situações que a gente precisa intervir, de pessoas que não querem ter um tempo de organizar a casa, como alguns que a gente tem por perto que querem, que amam isso. Isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo é exatamente aquilo que ele não foi incumbido a fazer, é trazer uma casa que tenha a presença do Senhor. Sabe qual é a casa que eu quero que esteja cheia da presença do Senhor hoje? Você. Nós pedimos, eu falei com a Raquel, eu vou terminar falando sobre discípulos do Espírito Santo, porque eu acredito que nós estamos virando uma chave na Rampa. Hoje de manhã, a gente estava lá na Rampa Júnior, primeiro que na sexta-feira nós saímos muito impactados lá do Teens Day da IPV. A gente saiu conversando muito, aquela multidão de adolescentes, e eu fiquei falando assim, falei, Raquel, é muito bom a gente chegar num lugar que primeiro que a gente quebrou um preconceito, que a gente tinha de igrejas. E eu ministrando lá, a gente realmente consolidou uma conversa depois lá, que quebramos alguns preconceitos que tinham com o IPV e Projeto Vida, principalmente com relação à Rampa também. Porque sempre tem alguns aqui que já foram da IPV, e alguns que estão lá que eram da Rampa, e a gente fica sempre nessa ponte, né? E eu falei assim, olha, eu não sei se isso vai acabar, mas nós precisamos começar a ter o conceito de uma igreja apenas. Uma igreja que busca o Espírito Santo. Porque eles têm uma multidão de adolescentes lá, e eu falei, eu tenho os líderes de jovens, os melhores líderes de jovens estão aqui. E a gente pode juntar isso. Só que nenhum dos dois parece que descobriu ainda a força que nós temos sendo uma voz só. E é o Espírito Santo que vai trazer isso para você. Talvez você precise mudar o teu nível de oração. Talvez você precise mudar o nível de oração para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Para você começar a ver que quando nós estamos juntos, debaixo de uma proclamação, de uma visão, o Espírito Santo age de uma forma que ele traz santidade. Gente, a palavra é santidade. Talvez o que mais está massacrando a nossa geração é a falta de santidade, mas é porque nós não estamos buscando o Espírito Santo como deveríamos. Eu nem vou terminar a palavra, porque eu tenho aqui muita coisa que eu queria falar com você, mas a gente tem um outro momento aqui. Mas eu quero que você faça uma oração no lugar onde você está hoje. Você pedir a presença do Espírito Santo na tua vida, ser discipulado por Ele. Pastor, eu nem sei o que é ser discipulado. Peça para Ele estar com você. O texto que eu li fala sobre o quê? Para que você não se sinta desamparado. Eu sei que muitos estão aqui dentro, estão vindo para cá, porque estão se sentindo sozinhos, e às vezes é o único lugar que tem um pouquinho dessa companhia é estar aqui na Rampa. Mas eu quero dizer uma coisa para você, a pandemia tentou separar todos nós, só que o Espírito Santo vai nos reconciliar, primeiro com Ele, e depois uns com os outros. É o que está faltando para nós. Você precisa começar a entender o lugar que você está. Você precisa começar a entender o lugar que você está.
Você precisa começar a se sentir encorajado no lugar onde você está. Nos ajudar a encorajar o outro. Uma pergunta que eu te faço. Quem aqui está se sentindo desencorajado, sozinho, sentindo solitário? Pode levantar a mão, sem medo. Sem medo. Sem medo. Sem medo. Olha só vou dar um parâmetro para vocês. Essa igreja nasceu como, o nome era Reino de Adolescentes. Reino de Adolescentes, em movimento com a palavra e atitude. Quando nós resolvemos fazer a junção de adolescentes e jovens, nós transformamos para Reino de Amor. E aí se transformou numa igreja com as duas faixas etárias. Logo depois, 2 anos depois, surgiu a Rampa Júnior, com 11 a 13 anos. Que estão lá hoje nem dando mais na sala. Provavelmente a gente vai fazer, daqui a alguns meses, a gente vai fazer o culto 9 horas da manhã aqui, porque na sala não dá mais. Lá hoje a gente teve que pegar a cadeira dentro da igreja, foi uma loucura hoje. 80 adolescentes dentro daquela sala, entupindo lá. A gente não tinha condição, a turma que trabalhou hoje lá viu que tiveram que ficar de pé, um no colo do outro. Foi um negócio lá aqui. Mas por que eu estou te contando isso? Foram 2 adolescentes que levantaram a mão aqui agora. Todos os outros aqui que estão se sentindo bem, que não estão sozinhos, 2 adolescentes levantaram a mão. 3, 4. Tem um adolescente, você está sempre comigo aqui, é minha adolescente. Eu cuido. Está lá, levantou. Está quantos anos? Você batizou ontem, está quantos anos? 12, 16 e 15. Quer mais algum sinal para ter que chamar o Espírito Santo? Essa é a geração que está se sentindo muito sozinha. E é a nossa parte, os jovens, que estamos omitindo a ação sobre essa geração. Tem gente que está condenando, porque pastor, o senhor fala muito de adolescentes, vocês não têm noção. Vocês esqueceram que vocês foram um dia adolescentes, né? E que talvez vocês sentiram o mesmo sentimento que talvez elas estão sentindo agora. Talvez alguns aqui, o testemunho foi esse. Sabe por que a gente hoje está falando de seja discípulo do Espírito Santo? Nós precisamos juntar força, gente. Hoje um pai me pediu uma ajuda. Falei, pastor, como é que é a rampa? Eu tenho uma filha de 13 anos e eu quero que ela faça parte, mas eu preciso que o senhor me explique como é que é. O pastor Rodrigo até que me passou o contato do pai. E eu comecei a explicar ao pai como é que funciona. 3 faixas etárias. E eu falei com a Raquel que uma das minhas preocupações e talvez uns momentos que a gente vai fazer agora é de voltar ao projeto só com adolescentes, um culto, um horário anterior ao de vocês, jovens. Porque nós estamos sentindo e isso foi um sinal muito grande lá na IPV, de que eu e Raquel, a nossa chamada é de unificar as gerações. Mas a sua geração veio de jovens se sentindo isolados, mas nós acabamos empurrando os adolescentes. E vocês perderam talvez a pegada, e nós perdemos também, da importância que era ensinar a eles uma vida de busca no Senhor, como você tem. Porque essa geração ela está sendo massacrada por influências que não são do Espírito Santo. E o meu pedido é que vocês sejam discípulos dele, para que a outra geração não fique sozinha. Vocês estão entendendo? Sabe por que eu quero que você seja discípulo do Espírito Santo? Para você ser encorajador dessa geração que está vindo após a sua. Ontem a minha alegria era ver alguns dos jovens entrando nas águas com os adolescentes e podendo ser discipulá-los ali naquele momento do batismo tão importante. Foi ou não foi uma experiência única, Lucas? Fala para mim se não foi. Eu e você que batizamos uma grande parte do que estavam ali. Aquilo ali para nós foi surreal. Eu com um discípulo que anda comigo desde os 10 anos de idade e a gente batizando uma outra geração que estava vindo. A minha, uma geração de anciãos, uma geração jovem, batizando uma geração muito mais nova. Quando a gente estava batizando, não sei se você sabe, mas você batizou meu primo ontem, de 12 anos de idade na água ontem. É legal, porque o senhor me batizou com 12 anos. Misericórdia. Não, estou aqui. E não funciona, Lucas? Nem eu sabia dessa agora. Eu não lembrava que tinha te batizado. Nossa, você está piorando, para. Estou aqui já. Encerra aí, Felipe. Não vou nem gravar mais. Estou brincando, deixa eu manter aí. Mas vocês estão entendendo? O Espírito Santo precisa estar comigo, com você. Nós precisamos ser discipulados por Ele e discipular essa geração com intensidade. Obrigado pelo testemunho, Lucas, e pelo constrangimento que eu passei aqui agora. Fique de pé, deixa eu orar com você.